Olá, a partir de hoje eu vou começar uma série de 5 vídeos sobre banco de dados no CodeIgniter. Tá? No vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente configura um banco de dados no CodeIgniter. Vamos lá então? O primeiro passo é você, obviamente, ter um banco de dados já configurado ou em algum servidor externo ou na sua própria máquina. No caso aqui, eu tenho um localhost instalado no banco de dados, e aqui eu criei um banco de dados chamado Database, e dentro desse banco de dados eu criei uma tabela chamada Clientes. E aqui dentro dessa tabela tem somente o campo ID, do tipo autoincremento ou do tipo inteiro, e com um campo nome e um campo e-mail varchar 255. Tá? Para os nossos exemplos, não precisa ir além disso para você entender como que funciona. Então vamos aprender como que a gente configura isso aqui no CodeIgniter para saber como que a gente informa para o CodeIgniter que ele vai trabalhar com um banco de dados. Vamos lá então? Então aqui ó, eu instalei o CodeIgniter 3.1.8, a última versão disponível enquanto eu gravo esse vídeo, e aqui eu já abri ele no meu Sublime Text, esse código, e vamos fazer agora a configuração dele. Então o primeiro passo é o que? Aqui em Application, Config, e aqui em Database. Então aqui a gente vai preencher alguns campos que vão permitir com que o CodeIgniter conecte no seu banco de dados. Descendo aqui a gente tem essas configurações. Tem vários campos aqui para você preencher, mas não precisa preencher todos. Nesse caso a gente vai preencher somente o hostname, que é onde é o endereço do seu banco de dados. Neste caso aqui é localhost, porque está na minha própria máquina. Username, nesse caso aqui, é root. A senha ela está em branco, não coloquei senha, e o nome do banco de dados. Neste caso aqui eu criei simplesmente como Database. Esses outros itens aqui você não precisa configurar por enquanto, tá? Isso aqui a gente pode ver com mais detalhes em futuros vídeos. Fazendo isso daqui já é suficiente para informar para o CodeIgniter que ele já está trabalhando e já está conectado a um banco de dados. Como a gente testa isso agora? Se a gente vir aqui na página inicial e dar um F5, note que não vai acontecer nada. Tá? Então a gente tem que dizer para o CodeIgniter que ele precisa carregar essa configuração de banco de dados. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, agora no Config, Autoload, e aqui no Autoload a gente diz que a gente quer que ele carregue, aqui na seção de Libraries, item 2, o banco de dados Database. A biblioteca Database, na verdade. Então aqui, ó, Libraries, aqui em Array, a gente coloca, por exemplo, Database. Salvei, e aqui agora o CodeIgniter já está carregando esse banco de dados. Vamos testar para ver. F5, note que não aconteceu nada. Então como que você pode se perguntar, como que eu sei que o CodeIgniter está realmente carregando esse banco de dados? Uma maneira de você testar é ok, vamos errar alguma configuração aqui no database, por exemplo, senha ou endereço ou o próprio usuário. Se isso aqui estiver errado, esse erro vai aparecer ali na tela de carregamento. Vou testar aqui para ver então, por exemplo, colocar um outro usuário, em vez de root, vamos colocar aqui root. Vamos ver aqui salvar, e olha só. Aviso, ele teve um acesso negado para o usuário, nesse usuário que eu coloquei ali, para esse banco de dados. Então quer dizer que ele já está carregando. Vou voltar aqui, por exemplo, o root. Salvei e voltou a funcionar. Se eu mudar, por exemplo, aqui o database, ele vai dar outro erro. Vou colocar outro banco de dados aqui. F5, olha só. Ele conseguiu se conectar ao banco de dados e ele não conseguiu localizar um banco de dados chamado databases. Tá? Então são vários erros que você pode... que o CodeIgniter mostra para você, dependendo do que pode acontecer no seu carregamento. Certo? Bom, então nessa aula, nesse vídeo de hoje é somente isso. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para você como a gente insere registros no banco de dados usando o SQL Builder do CodeIgniter. Até lá então!